Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Episódio hoje que eu já vou começar com um termo inacreditável. Inacreditável, acho que se tivesse aí uma super zebra, na minha visão, na minha imaginação ali de resultados, eu teria errado feio, Jotinha. E para você que tá aí ligado com a gente, não deixa de clicar na mãozinha, deixa o like para ajudar o canal. Curte o vídeo, compartilha e deixa teu comentário. Se você também concorda comigo, que foi meio que uma coisa meio que inacreditável que aconteceu. Tava todo mundo contando com uma série de coisas, com uma série de resultados, e não foi nada disso, galera. A gente tá surpreso aqui. Você também tá surpreso? Comenta aí. Jotinha, é um prazer estar contigo em mais um episódio aqui. Falando agora, primeiro, dessa derrota do nosso Mengão, desse empate. E aí, será que o São Paulo foi proposital ter segurado? Foi vantagem absurda? São Paulo ganhou essa partida, se a gente for considerar esse 0x0? O Fluminense renasceu, vai ser campeão da Libertadores, Jotinha? É isso mesmo? Tá jogando como campeão? Quem não acreditou? Ele tá lá, ó. Jotinha, eu queria começar falando do nosso Flamengo, do Mengão, o seguinte... a gente vinha falando aqui que o Flamengo não vinha tendo boas partidas, ele vinha ganhando, vinha vencendo, tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores, ainda tá na disputa no Brasileirão, mas você vem pontuando e muitos torcedores flamenguistas vêm falando que o Flamengo não vem tendo um bom desempenho. Tem as vitórias, mas não tem desempenho. E eu até critiquei isso, falei assim, cara, é um absurdo, o Flamengo tá disputando aí três partidas, é um calendário muito acirrado, é difícil jogar, o Flamengo tem um bom elenco, mas também passa por uma crise ali de lesões, né, mas tá empenhado, mas a gente aqui não tinha contado com essa derrota pro Peñarol jogando dentro de casa, jogando no Maracanã, né, Jotinha, e agora, cara? Que é isso aí? O que aconteceu, cara? Muito bom dia, galera. Muito bom dia. A gente tá aqui oriçado, né? Com tanta coisa pra falar. Pensar no Flamengo sendo eliminado aí pro Peñarol vai ser uma catástrofe na temporada aí do Flamengo, né? Porque é muito engraçado, né? Como as coisas se desenrolam no futebol, né? Quando saiu ali o sorteio, né, da Libertadores, Flamengo, a gente viu o caminho ali do Flamengo enfrentando o Peñarol no Maracanã, a gente falou da dificuldade, né, que tem o futebol uruguaio nos últimos anos, é uma distância muito grande, né, entre o futebol brasileiro e o futebol uruguaio, a questão do investimento influencia muito, né, principalmente quando a gente fala no Flamengo, né, que tem o time aí, o case de maior sucesso do futebol brasileiro, né, nos últimos anos, né, e esse jogo, cara, Flamengo perder de 1-0 ali pro Peñarol simboliza muito do momento que vem vivendo o Flamengo, né? Eu tenho visto logo após ali o jogo, né, os torcedores do Flamengo reclamando não só do desempenho do time, né, mas sim da postura dos jogadores, né? A torcida está cobrando muito isso, não tá se vendo um Flamengo com aquele DNA de Flamengo, né? Não importa, o Flamengo já teve times aí muito piores, né? Já teve situações muito mais adversas, e o que nunca faltou ali no DNA do Flamengo foi aquela vontade, né? Aquela energia, guerrear em campo, e isso aí a gente tem sentido falta. A gente viu ontem, né, também após o jogo, o Tite sendo muito hostilizado, né, pela torcida. Eu acho sim que ele tem culpa, tem bastante culpa ali, né? Fez ali algumas alterações para o jogo de ontem que talvez tenham tido um pouco impacto, né? Mas eu acho que um resultado como esse, né, tem que ser dividido ali também com os jogadores. Olha, eu imaginava que o Flamengo ele fosse conseguir um bom resultado aqui jogando em casa, né? O Flamengo joga muito bem dentro do Maracanã. E aquilo que eu falei aqui no início, né? O Flamengo está disputando aí 3 competições, é muito difícil com esse calendário do futebol brasileiro, né? E realmente o Tite ontem saiu muito vaiado. Mas, assim, foi um gol oportuno do Peñarol, aquele gol meio, né? Esbarrou, fez um gol, fez ali aquela coisa, ou realmente o Peñarol jogou bem e o Flamengo jogou mal, ou o Flamengo jogou muito mal e é aquele gol que saiu porque tinha que sair.
Como é que foi essa parte aí, Jotinha? O Flamengo o Penharol se impôs ou não? É um conjunto de vários dos fatores que você falou aí, né? O Penharol veio para se defender, lógico, né? Não tem como o Penharol hoje disputar de forma igualitária com o Flamengo. Foi um gol oportuno, né? Ali o cara chutou, achei até que o Rossi pulou um pouquinho atrasado na bola, mas foi bem no cantinho, bateu na trave, entrou. E no fim das contas ali, cara, o Penharol poderia até ter ampliado. Teve muitos contra-ataques ali que saíram ataque contra defesa ali no mano a mano, 2 contra 2, até 1 contra 1, né? Só que os caras não aproveitaram ali os contra-ataques, mas teve muita oportunidade ali de ampliar. Vamos lá, cara. Assim, a gente tá caminhando aí pra uma temporada já do Tite à frente do Flamengo, né? E a gente tem que bater nesse martelo porque, né? A gente sabe, né? Quando eu acharia uma utopia pensar numa demissão do Tite nesse ponto aí da temporada. Mas a gente tem que pensar também, cara, que a gente vê o jogo do Flamengo, não tem uma jogada, cara. O Flamengo tem um leque ali de jogadas, cara, muito limitado, né? Você não consegue. Hoje você vê o jogo do Flamengo, você fala que o Flamengo é um time que se defende bem? Não. É um time que ataca bem? Não. É um time o quê? O Flamengo se propõe a fazer o quê em campo? E ainda mais ontem, que tomou o gol logo ali no começo do primeiro tempo, já entrou no nível de desespero ali, aí acabou. É bola lançada para área, bola lançada para área, né? Então o Flamengo carece muito, sabe, de um padrão de jogo, né? A gente sabe das dificuldades, cara. Quando a gente vai fazer uma análise de um trabalho, né, a gente tem que fazer uma análise global, levar em consideração alguns pontos importantes, né? O Flamengo perdeu o Everton Cebolinha, era o melhor jogador do time. Você perde o Pedro, é o melhor atacante do Brasil. Você perde o Luiz Araújo, que após a lesão do Cebolinha se transformou no melhor jogador do Flamengo, né? E é uma consequência ali, cara, de acontecimentos inacreditáveis. Mas o Flamengo tem recurso para poder passar por essas adversidades, né? E ontem a gente não conseguiu enxergar ponto algum positivo, né? E agora fica numa situação muito difícil. Você pensar que é óbvio que time por time o Flamengo tem condição de chegar lá e se classificar. Mas, mano, você enfrentar o pentacampeão da Libertadores, né? Tudo bem, muitos anos que não ganha. 87 foi o último título do Penharol. Mas a camisa, a tradição uruguaia. Porra, os caras são chatos. Vão lá no campeão del Siglo, o estádio deles. Os caras vão botar uma pressão absurda. Então, cara, é uma situação bem complicada aí que o Flamengo se meteu no jogo de ontem. Jotinha, é claro que não acabou ainda, né? É um péssimo resultado, não é legal, é muito ruim mesmo. Mas o Flamengo ele tem mais uma oportunidade. Da mesma forma como o Penharol ele ganhou aqui no Maracanã, o Flamengo também tem condições de ganhar fora. A gente pode esperar o quê? Um Penharol se defendendo, segurando o jogo, um Penharol com uma catimba absurda para entrar na cabeça do Flamengo, um Flamengo que vai atacar bastante, vai ficar um pouco mais exposto, um Flamengo que vai tentar um gol se fechar, ir para um pênalti. O que a gente pode imaginar desse jogo do Flamengo? O Flamengo vai entrar, sei lá, meio que desanimado, desmotivado, saiu vaiado, como você falou. Isso mexe com a equipe, mexe com o time. Como é que a gente pode imaginar o que venha a ser a próxima partida? Ontem, após o jogo, né, o Rossi até falou que reclamou das vaias da torcida, né? Falando que isso deixa o ambiente ainda pior, né? Tira a confiança dos jogadores, né? Então, acho que o Flamengo vai carregar sim essa energia para o próximo jogo. Vai ter muita cobrança aí durante a semana. Mas o que se esperar do próximo jogo é isso, cara, que eu falei. O Penharol vai fazer igual ele fez aqui no Maracanã, só que dessa vez com resultado a favor, né? Ele entra com handicap de 1-0 a favor a ele no agregado, então fica muito mais confortável para se defender, para enrolar. A gente sabe que a arbitragem na Libertadores é uma arbitragem permissiva, com cera. Então os caras vão tirar ali a paciência dos jogadores do Flamengo, né? Então vai ser muito complicado, cara. Assim, a gente tem que esperar
O Flamengo vinha criando algumas situações dentro do próprio elenco, né? Quando botou o Everton Araújo, né? E ele respondeu, o garoto. O Léo Ortiz, eu não entendi ontem porque que o Léo Ortiz foi banco, né? Entrou o Pulgar, que é o titular da posição, beleza, né? O Gabigol não foi relacionado para o jogo, tendo condições ali de jogo. Falaram que ele estava com uma lesãozinha, não sei o quê. Iam poupar ele. Poupar de quê, cara? Um jogo de quarta de final de Libertadores. Então o Tite tem que procurar, cara, ali opções no elenco para tentar encontrar uma solução para você quebrar ali uma retranca, que é isso que vai acontecer lá no Uruguai. E não pode tomar um gol, né? Se tomar mais um gol ainda, aí, mano, lascou mesmo, vai pro breve a classificação. Você acha que o Flamengo ele tem uma boa chance? Eu acho que agora vai ficar muito difícil de conseguir passar. É difícil você pensar algo positivo depois do que a gente viu ontem. O grande problema do Flamengo, cara, é o desempenho. A gente viu a dificuldade que o Flamengo teve para se classificar num grupo fraco, né? Que o Flamengo caiu na Libertadores, se classificou em segundo lugar no grupo do Bolívar. Então, a gente tem visto a dificuldade. O Flamengo, quando enfrentou alguns times aqui no futebol brasileiro, tomou. Vê o que aconteceu quando enfrentou o Botafogo. Né? Então, tá carecendo ali, cara, de desempenho, a postura realmente dos jogadores ali. A gente, assim, tem alguns pontos ali que a gente pode tirar, como o Gerson. O Gerson errou bastante, mas é um cara que buscou o jogo, um cara que, né, tentou ali alguma coisa. Agora, a Arrascaeta não jogou bem, Dela Cruz muito mal, né, o Varela muito mal, entrou o Wesley entrou bem no jogo. Então, cara, tem que botar os caras que estiverem melhor, sabe? Acabar com esse negócio de, o Arrascaeta é um craque, não sei o quê, mas não tá jogando nada. Tem que procurar alguma opção, sei lá, fazer alguma coisa pra dar uma sacudida nesse elenco do Flamengo aí, que tá muito, muito passivo nos jogos. Então, a gente sabe que não é só a técnica para você ganhar, você precisa ter um conjunto ali de fatores para você ter sucesso, né? E a bronca da torcida é totalmente justa, né? Para a próxima partida, tem alguma mudança de cenário que possa favorecer o Flamengo, de elenco? Alguém que possa voltar, alguma outra coisa aí que possa, para o próximo jogo, dar uma luz no final do túnel, dar um certo alcance ou não? Vai ser o mesmo time, a mesma escalação, não muda nada? É muito provável que seja o mesmo time, né? O Flamengo abre pouco sobre a situação dos jogadores, né, que estão lesionados. É cobrado até um posicionamento sobre as lesões consecutivas que vem acontecendo no futebol no elenco do Flamengo. E o que pode se esperar de mudança é alguma coisa ali dentro do próprio time que foi relacionado ontem, né? De repente o Everton entrando no meio campo de novo, o Léo Ortiz voltando para o time titular, de repente o Gabigol à disposição para o jogo. Assim, é até chato você falar, você dar uma crítica, né, mais dura num jogador, mas o Carlinhos é um grande exemplo, né, do que eu vou falar aqui. O cara não tem culpa, o Carlinhos veio ali do Nova Iguaçu, né? Ele não tem, cara, o nível para estar jogando num clube de Série A do porte do Flamengo, né? De repente um clube até menor aí, emergente, talvez ele conseguiria se sobressair. Mas, cara, ontem ele entrou, cara, não sabe, nada dá certo ali pra ele, não tá se posicionando bem. Acho que tá sentindo um pouco a pressão de ter que substituir ali o Pedro, de ter que ser o cara, né? Então, sabe, você contar com um jogador como esse, né, fica complicado, né? Ainda mais você chegando lá no Uruguai precisando do resultado. Então, acho que mais do que você fazer mudanças no time, a postura tem que ser outra para você conseguir reverter um resultado como esse. Você tem que pelo menos igualar a vontade dos caras lá do Peñarol. Então, se você conseguir equilibrar isso aí, cara, você já vai conseguir, de repente, ali na técnica, na característica ali de um craque ou de outro ali, você conseguir achar um gol e ir trabalhando ali com calma nesse jogo, que vai ser muito, muito, muito difícil pro Flamengo. Em falando de dificuldade e tradição, rapaz,
Eu vi a partida do glorioso Fogão, do Botafogo contra o Tricolor Paulista, Tá feliz, São Paulo. eu tô vendo um sorrisinho, cara. Não cara, tô, vendo um não sorrisinho. mais ou menos, um pouquinho triste porque o nosso Mengão perdeu, mas um pouquinho confiante porque aí entra o peso da tradição, entra o peso ali um pouco da catimba, entra um peso ali de todo esse respeito a um peso de camisa. O Botafogo e São Paulo que se enfrentaram no Newton Santos. Galera, eu assisti bastante resenha esportiva e não teve uma, na verdade só teve uma que chegou muito próximo do que aconteceu. E foi aqui no Fala Jotinha. Todos os canais de comunicação, de narrativa sobre o esporte, sobre até a partida sobre o São Paulo e o Botafogo, disseram que o Botafogo pelo menos marcaria 2 gols de vantagem, que seria um massacre, né, jogando aí na casa do Botafogo, com o Botafogo que vem fazendo uma campanha novamente espetacular, né, vem tendo um bom desempenho, e aí eu vou olhando e falo assim, caramba, realmente, né, o São Paulo vem jogar aí na casa do Botafogo, vamos ver o que vai acontecer. Não diferente, um pouco diferente disso, mas não muito. O Botafogo jogou muito melhor que o São Paulo, atacou, massacrou. No primeiro tempo foram 10 finalizações contra uma do São Paulo. Um São Paulo que a gente não viu o Caleri jogar, não viu o Lucas jogar como joga. Mas, galera, aí entra a provocativa que eu vou deixar pro Jotinha falar. O São Paulo, propositalmente, de forma muito eficaz, foi proposital, conseguiu segurar um 0-0 que ninguém imaginava e só, ele falou isso, falou assim, cara, que a gente conversa bastante também, né, nos bastidores, e falou assim, cara, o Botafogo vai ter que conseguir pegar o São Paulo, porque o São Paulo vai segurar o jogo, e dito e feito, o São Paulo jogou mais ou menos de uma forma irreconhecível, mas não igual um jogo que ele jogou, se não me engano, com o Nacional do Uruguai, que teve erros de saída de bola, não, o São Paulo parece que jogou propositalmente segurando, e foi eficaz. O Botafogo terminou a partida com uma cara de derrota e o São Paulo terminou a partida com uma cara de vitória bem oportunista. Falei bastante, mas Jotinha, e aí, cara? Como é que foi isso aí? Conta pra nós. Pra gente analisar, cara, esse jogo, de destrinchar ele, né? Você falou aí muito bem, assim, no fim das contas, né? O resultado foi, né, eficaz para o São Paulo, né? O São Paulo conseguiu atingir o objetivo que ele se propôs no jogo, né? Mas foi muito perigoso, né? Isso tudo foi muito perigoso, porque, né, a gente fala, tem um jargão no futebol que diz, é preciso saber sofrer, né? Mas o São Paulo não soube sofrer, o São Paulo só sofreu, né? Principalmente ali quando a gente fala do primeiro tempo, né? É engraçado, cara, como o futebol ele te dá, né, essas possibilidades, né, malucas aí, né? O Botafogo amassou o São Paulo no primeiro tempo. Era assim, eu tava no estádio, cara, e o sentimento geral era de que a qualquer momento o gol sairia do Botafogo, né? 2 bolas na trave, porra, 2 chutes muito perigosos de longe, né? E o Botafogo em cima, cara, o São Paulo, ele tava dando chutão pra frente e o Lucas não consegue pegar uma bola assim, né, de chutão. O Caleri teve muita dificuldade, ficou preso entre os 2 zagueiros do Botafogo, Bastos e Barbosa. E então é engraçado, né? E no segundo tempo ali, você viu o Botafogo, ele voltou mais ansioso, sabe? Sabe quando você tá martela ali, tal, não sai o gol, o time foi ficando mais ansioso e aí começou a errar mais, começou a errar na saída de jogo, começou a dar mais espaço para o São Paulo, e numa bola quase que o São Paulo acaba fazendo gol com o Caleri, talvez foi tirando as bolas na trave, né, lógico, essa foi a melhor chance ali do jogo, principalmente no segundo tempo, né, então, assim, são 2 óticas diferentes. Uma, o São Paulo veio com uma proposta pro Newton Santos que não deu certo, é bom a gente pontuar isso, não deu certo, porque uma bolinha daquela que entra, cara, o cenário ia ficar bem desastroso pro São Paulo, né? O São Paulo se propôs a um estilo de jogo que não conseguiu ser eficaz, tá? Mas o resultado foi excelente, né? O resultado do São Paulo foi excelente, né? Agora, o que a gente tem aí pro próximo jogo? Morumbi, São Paulo
é uma combinação muito, muito, muito perigosa para o Botafogo, né? A gente falar aí da tradição do São Paulo na Libertadores, cara, é muito complicado. Ah, porra, a camisa pesa, mas isso não é, porra, completamente decisivo, cara. Olha, o São Paulo, ele na Libertadores, né? E o clube respira Libertadores ali. A energia que se tem no Morumbi ali é diferente quando é Libertadores. Então, por isso, você falou aí muito bem, o sentimento do São Paulo no fim do jogo foi um sentimento de vitória, né? A torcida do São Paulo comemorou o empate, né? E a torcida do Botafogo, logicamente, saiu frustrada porque viu o time desempenhar muito bem, mas não conseguiu fazer ali a vantagem para o próximo jogo. Olha, uma coisa que me preocupa um pouco com relação ao próprio Botafogo, Jotinha, é esse sentimento no final de jogo dos jogadores do Botafogo bem desanimados, bem tristes. O que foi isso, Jotinha? Porque assim, ainda tem bastante a se disputar. Embora o São Paulo jogue muito mais forte dentro do Morumbi, não significa que seja uma derrota. Esse sentimento dos jogadores do Botafogo, de onde vem isso? Por que estão desanimados assim? Sendo que ainda tem uma partida, sendo que o Botafogo jogou muito melhor, e 4 vezes melhor do que o São Paulo, se você for analisar a quantidade de finalizações, né? Por que esse sentimento? Você acha que isso não vai atrapalhar bastante o elenco no retorno? Ou isso foi um momento ali, daqui a pouco passou, semana que vem é guerra e vai para cima? Acho que foi pontual. Ali foi uma questão pontual ali de fim de jogo. É ruim, né, quando você se propõe a fazer alguma coisa e o resultado não vem, né? A torcida fez uma festa muito bonita lá no Newton, então os jogadores sentem, né, cara? Sentem ali que seria muito melhor. A gente viu quando o Botafogo foi enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque, com a vantagem, né? Você viu que faz diferença, né? Mesmo que foi 1-0, né? Foi 2-1 na verdade, mas a vantagem de um gol faz diferença ali, né, cara? Você ter o resultado a seu favor, você jogar mais confortável ali. E assim, a gente já começa a projetar o jogo lá no Morumbi, né? E tem aí algumas questões que a gente tem que levar em consideração. O São Paulo não vai poder ficar com 11 atrás de novo, né? Vai ter que sair pro jogo, né? Outra, o Botafogo, ele é um time que gosta de jogar em transição, né? Se notabilizou por isso, por jogar muito bem em transição, conseguir a maioria dos seus resultados quando o adversário dá essa possibilidade. Mais uma questão, o São Paulo é muito forte em casa. Nos últimos 15 jogos, o São Paulo tem 11 vitórias no Morumbi, né? 2 derrotas apenas, né? Então, são muitos fatores ali que a gente começa a pensar o próximo jogo, mas a gente sabe também que tudo isso é uma teoria. A gente sabe que depois que a bola rola, né, tem muitas variáveis ali que acabam tendo um impacto ali no jogo, mesmo quando a gente faz uma análise, tenta fazer uma análise mais certeira do que pode acontecer. Cara, assim, agora equilibrou. Assim, quando a gente olhava num total de 180 minutos, a gente pensava no Botafogo ali com um certo favoritismo. Mas agora, 0-0 aqui no Rio, e você chegar lá em São Paulo com os dois precisando do resultado, tá equilibrado. Agora tem a favor lá o São Paulo jogar em casa, né? Fator campo e tal. E o Botafogo ainda assim é um time melhor. Mas agora, cara, eu vejo ali muito equilibrado. Vai depender ali do dia, né, cara? O dia ali, quem é que vai estar melhor, quem é que não vai, né? Então, vamos ver o que acontece. Ainda na mesma provocativa, a gente, bem no início aqui, eu também falei que eu vi ambos craques do São Paulo, Lucas Moura e Caleri, jogando diferente da forma de jogar. Isso também foi proposital, Jotinha? Você acha que se pouparam ou não estava num bom dia e isso vai mudar lá dentro do Morumbi? O Lucas Moura vai sair para o jogo, o Caleri vai sair para o jogo? Ou foi uma coincidência? Porque foram irreconhecíveis. Até a linha tática ali estava um pouco esquisita. Muda-se isso na próxima, até da postura desses jogadores? Assim, falando primeiramente do esquema ali, da proposta do São Paulo para esse último jogo, né? Não deu certo e principalmente não favoreceu nenhum dos dois jogadores, né? O Lucas é um cara que precisa de campo para jogar, precisa receber uma bola um pouco mais limpa ali e carregar. Ele é muito forte nisso, né? De carregar a bola lá de trás,
chegar na frente, distribuir ali o jogo. E ele não conseguiu ter isso porque o São Paulo pouco teve a bola, né? Então, o jogo não favoreceu ao Lucas, muito menos ao Caleri, né? Que precisa de ter oportunidades ali para poder fazer os gols, né? Ali quando você olha a oportunidade que ele teve, né? Ele desperdiçou a oportunidade clara na área sozinho. Então, a gente agora analisando 1-1, o Lucas Moura é um jogador que vem mal, tá? Na temporada dele não é boa, do Lucas Moura. Ele até chegou a ser convocado aí para a seleção, acho que muito pelo que ele fez com o Dorival Júnior no São Paulo, né? Acho que até pela Copa do Brasil também, então. que jogou muito, muito bem. E o Dorival conhece ali o melhor do Lucas, né? O Lucas foi o melhor jogador ali do São Paulo na temporada passada. E recebeu a oportunidade, mas a temporada do Lucas não é boa. Se eu não me engano, são 2 gols e 3 assistências, né? Então é muito pouco para um jogador do calibre do Lucas. E o Caleri é somente isso. Acho que o jogo não favoreceu a ele. Provavelmente lá no Morumbi ele vai ter muito mais oportunidade, né? Em se falando de craques, Luiz Henrique e Rafael Almada. Thiago Almada, desculpa. Thiago Almada. Cara, que diferença que os caras estão fazendo no elenco do Botafogo, hein? Sim. Olha, o Luiz Henrique, então, rapaz, que contratação que o Botafogo fez, hein, meu amigo? São 2 craques, cara. Ali, você... Dá gosto de ver o jogo do Botafogo, né? Você vê o Luiz Henrique quando pega a bola, sempre sai alguma coisa diferente. E até é bom, né, você ter levantado essa pauta aí, né? Porque dentre dos muitos acertos que o Arthur Jorge vem tendo no Botafogo, eu quero destacar aqui 2 erros que ele vem cometendo, tá? É a saída sistemática do Luiz Henrique dos jogos. Tá saindo muito cedo, né, do jogo. Pô, o Luiz Henrique saiu com 20 e poucos minutos, né? E é um jogador que acrescenta algo de diferente. E ele próprio tem reclamado, né? Ele sai reclamando. E nesse jogo específico, né, o Igor Jesus não estava bem no jogo, né? Sim. Talvez seria melhor ali você entrar com o Tiquinho no lugar do Igor Jesus. E aí vai a outra crítica, né, pro Arthur Jorge. Ele tem insistido muito em jogar com Igor Jesus e Tiquinho Soares junto, né? E, cara, deu certo em um jogo, né? E ele quer usar isso em todos os jogos, tá? A gente sabe que ele é um técnico ofensivo, joga com 4 atacantes, às vezes até 5 atacantes no jogo. Ele não tem medo, mas assim, esse é um jogo longo, né? Um jogo de 180 minutos, então você apostar ali nessa dupla de ataque ali, a gente sabe que o Tiquinho sai mais um pouco pro jogo e o Jesus quebra um pouquinho mais para a esquerda ali, mas não tem dado certo na minha visão, tá? Então, tanto que logo depois, né, essa alteração acontece mais ou menos aos 20, ali uns 8, 10 minutos depois ele corrige, né? Ele entra com o Matheus Martins no lugar do Igor Jesus. Então, dentre os vários acertos do Arthur Jorge, a gente tem que destacar aí que esses últimos 2 aí não tem dado certo, né? Bacana. E agora vamos falar sobre o provável campeão da Libertadores 2024. O nosso tricolor carioca emplacou um bom resultado, ganhando de 1-0 do Atlético Mineiro. Jotinha, a gente muito falou aqui também sobre a instabilidade da equipe do Atlético, né? Mas também o Fluminense não vem aí, talvez, um bom momento no Brasileirão, vem tentando lutar ali para poder não ser rebaixado, tá brigando bastante. Teve uma crise no início do ano com uma comissão técnica, agora está com um trabalho com o Mano Menezes, que, diga-se de passagem, a gente poderia considerar como um bom trabalho. Jotinha, 1-0 para o Fluminense, uma partida que a gente pode caracterizar como? E agora o Fluminense sai como realmente, potencialmente, um favorito a ser campeão da Libertadores? Aí é muito, né, cara? A gente, nesse momento, a gente falar isso aí é muita coisa, né? É muito difícil, né? Você falar, pô, vai ser campeão, não vai. O Fluminense está defendendo o título, né, da Libertadores do ano passado, muito bem, inclusive. Mas, assim, é um confronto mais equilibrado para mim dessas quartas de final, é Fluminense e Atlético Mineiro, né? A gente sabe que o Atlético Mineiro tem um time melhor, com mais possibilidades, mas é um time que não vem jogando
absolutamente nada, né? Até aí as críticas pro trabalho do Gabriel Milito. E esse resultado do Fluminense foi espetacular, cara. Espetacular o resultado do Fluminense. Você sair com a vantagem ali de 1-0 num jogo tão equilibrado, é uma vantagem espetacular, né? E a gente vê que o Fluminense tem construído muito do seu jogo pela solidez defensiva, né? Com o Thiago Silva, com o Thiago Santos. E tem dado muito certo, né? O Fluminense teve paciência para poder enfrentar o Atlético Mineiro, né? Não se desesperou em nenhum momento e acabou sendo premiado no final ali com um gol do Lima, né? Foi até interessante, cara, que o Mano Menezes, ele optou por não colocar o Marcelo de início de jogo, né? Cara, a escolha sábia, assim, na hora que eu vi, eu falei, porra, era esperto, porque o Atlético Mineiro, ele tem como seu ponto forte ali o Gustavo Scarpa ali na direita, o Paulinho, o Hulk, por vezes caem por ali, então é um setor ali que o Atlético Mineiro aposta muito. E o Mano Menezes, malandramente, o que ele fez? Tirou o Marcelo, poupou o Marcelo ali, né, no primeiro tempo, entrou com o Diogo Barbosa, que é um jogador que tem mais energia, mais dedicação defensiva, e acabou sendo premiado, deu muito certo. No final, quando você já tirou aquela... Já tirou ali, já minou ali o Atlético Mineiro, o que ele fez? Colocou o Marcelo acabou achando ali a jogada ali pela esquerda com o Keno faz excelente cruzamento, gol do Fluminense, ótimo, gol do Lima, um jogador que já foi bastante criticado aí pela torcida do Fluminense, mas é um cara que entrega bastante, né? Tá sempre fazendo gol, dando assistência, e agora a gente começa a pensar um jogo para lá fora, lá na casa do Atlético Mineiro, né? Um jogo que eu acho muito favorável pro Fluminense, né? O Fluminense vai poder fazer o que ele sabe fazer de melhor, se defender bem, né? Não só se defender, como quebrar ali o que tem de melhor o adversário. Ele não deixa o adversário sobressair nos jogos, né? E o Atlético Mineiro muito mal nessa reta aí final da temporada, e vai ter que se superar para poder, né, encontrar ali a vitória, né, contra o Fluminense. Agora, Jotinha, o Fluminense disputando uma Libertadores e lutando contra o rebaixamento são panoramas amplamente diferentes. Você não acha que o Fluminense ele fica num 880 demais? Por quê? Primeiro que você está disputando uma Libertadores. Segundo, porque você está disputando para poder não ser rebaixado. Não há um cansaço e não deveria existir uma priorização. Vou pegar um pouco ali em carona no que o Paulo Henrique Ganso falou da última vez, né? Que o Fluminense, se não me engano, foi eliminado da Copa do Brasil. A gente até comentou isso, que ele disse que melhor que agora a gente consegue se concentrar mais. Você até criticou um pouco isso. Depois eu fiquei refletindo sobre o que ele falou. De certa forma, não tem uma certa razão no que ele está falando, porque o Fluminense disputando uma Libertadores e tentando lutar para não ser rebaixado, não pode ser um 880 muito agressivo, ser eliminado da Libertadores e ser rebaixado da uma competição no Brasileiro? Sim, mas eu acho que o jogador profissional não pode dar uma declaração dessa. Nunca é bom você ser eliminado de nada, né? Então... Mas será que tem cacife para poder jogar os dois, não ser rebaixado, ser campeão? Não é meio distante, distópico, né, a questão? Puta, primeiro você está disputando uma competição internacional. Segundo, você está jogando regionalmente ali na confederação, ali no Campeonato Brasileiro, para poder não cair. Não é meio esquisito? É estranho pra caceta, né? Você pensar que o campeão da Libertadores pode ser rebaixado, né? Mas, cara, agora é pauleira, mano. É fim de temporada, não tem pra onde correr, né? O Fluminense se meteu nessa aí e tem que sair dessa. Essa é a verdade, né? Mas, assim, na questão anímica ali dos jogadores, você vê claramente que o Fluminense não tem time pra ser rebaixado, um time que tá jogando muito bem. Se você fizer o recorte desde a chegada do Mano Menezes, o Fluminense tem uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro. Então, apesar de ser uma coisa meio maluca, né, você pensar que o time pode ser rebaixado de ser campeão, mas é a hora, cara, você vê aí a confiança da torcida do Fluminense, né, lotando o Maracanã, acreditando que o time pode ser bicampeão da Libertadores. Então, não tem como negociar isso. Isso é inegociável, o time vai ter que ir pra briga, cara. Tem que agora, sábado amanhã, 6h30 da noite no Maracanã, Botafogo e Fluminense, cara. E aí, tu vai fazer o quê?
você tem que ir pra briga. O Fluminense não pode nem pensar em poupar jogadores contra o Botafogo. Essa briga contra o rebaixamento, cara, vai até ali as últimas rodadas, né? E a gente tá vendo o crescimento do Corinthians, crescimento do Vitória, e que são os times que estão ali na zona do rebaixamento. Então não dá para brincar com essa situação, né? Apesar de ser uma coisa assim bem distópica ali você pensar, né? Que o time pode cair e pode ser campeão, mas, cara, é pauleira, não dá para poupar em nenhum das duas competições, vai ter que ir pra guerra e no final ver no que vai dar, né? É complicado, porque é realmente o que você falou, mas há uma complexidade do cenário, né? Lutar pelo não rebaixamento, somado a isso, a ter vem disputando bem a própria competição da Libertadores, que é uma competição muito difícil, uma das que eu mais gosto até de assistir, né? E o Fluminense vem caminhando, vem conseguindo bons resultados, mas foi um bom resultado ganhar aí do Atlético Mineiro. Vamos ver como é que fica essa decisão. Você acha que a disputa com o Atlético Mineiro jogando em casa pode surpreender? O Atlético tem condições ali de virar, de conseguir emplacar um bom resultado e despachar para casa o Fluminense? Tem todas as condições. Né? É o favorito? Não, o favorito não é, mas tem todas as condições. Né? Um time que tem Paulinho, Hulk, Scarpa, Zarate, Arana, um time muito forte. Né? E fica aquela única questão ali quando a gente fala do Atlético Mineiro, é isso aí, é o desempenho. O time faz muita força para jogar. Não consegue tornar ali o seu campo como um local hostil para o adversário, né? Ainda está se adaptando ali na arena e tal, mas não é aquela coisa igual quando o Atlético Mineiro jogava no Horto, né? Aquela pressão absurda e tal, que tu ia jogar lá, tu fala, cara, vai ser muito difícil, né? Então, tem totais condições, mas eu vejo o Fluminense agora, logicamente, né? Óbvio que tem a vantagem e, né, para mim agora fica claro que o Fluminense sai dali com um pouco mais de favoritismo, né? Podendo garantir a classificação. É engraçado na Libertadores, né, que desde quando ela começou a ser disputada a temporada inteira, antigamente, né, você lembra bem, antigamente a Libertadores era uma competição ali de primeiro semestre, né? Então era um tiro curto, né? Hoje a competição é o ano inteiro. Então, muito do que aconteceu na fase de grupos não serve quase de nada, a não ser pelo fato, né, de ele levar a decisão para jogar em casa, né, o time que tem a melhor campanha. Mas, pô, o Atlético Mineiro, cara, a gente falou aqui lá no começo do ano, o Atlético Mineiro vinha mal, né, nas competições nacionais, mas na Libertadores era implacável, teve a segunda melhor campanha da fase de grupos. Só que, né, pra agora não serve de nada. O que serve agora é o seguinte, mano, tem que ir pra cima, tentar recuperar o bom futebol que teve na chegada do Gabriel Milito, né, que foi se perdendo ali ao longo do tempo, né? Mas, assim, basicamente é isso. O Fluminense entra numa situação mais confortável e o Atlético Mineiro vai ter que ir pro desespero ali para tentar recuperar o resultado. Galera, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua atenção. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o teu comentário, sendo ele positivo ou negativo. Agradeço absurdamente pela presença de vocês aqui nos assistindo. Um beijo no coração de vocês. Valeu, galera. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Se vê na próxima. Abraço. Tchau.